Gênesis capítulo 45. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Eu quero ler com os irmãos os versículos 4, 5, 6, 7, 8. Olha só o que diz Gênesis capítulo 45. Vamos iniciar no versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem me destes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes sentido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Amém. Glória a Deus. Quando eu leio o texto, José dialogando com seus irmãos, eu aprendo muita coisa. Em primeiro lugar, porque o homem carnal, a mulher carnal, clama por vingança. As pessoas do mundo querem se vingar. Você fez mal para mim, você me trouxe prejuízo. Então nós temos uma tendência de bateu, levou, paga mal por mal. Isso é da natureza carnal, isso é da natureza adâmica, isso é da natureza decaída pelo pecado. Mas aqui eu li o texto de um homem íntegro que sofreu todo tipo de traumas e de crueldade, porque José era o filhinho do papai. José era filho da mulher que Jacó amava. José era o filho predileto do pai Jacó. Jacó deu uma veste especial para ele, colorida, que destoava dos demais filhos. Então ele era o protegido do pai, era o filho da velhice de Jacó. Então era um menino mimado, e Deus tinha dado dons para José. José sonhava, José interpretava sonhos, José obedecia o seu pai. José era um menino novo, mas ele estava sempre no seio do pai, perto do pai, era o braço direito do pai. Então ele tinha todo o conforto paterno, embora fosse órfão de mãe, que a mãe dele havia falecido. Mas olha que interessante, irmãos, os seus irmãos, com inveja dele, vendeu ele para o Egito. Que às vezes nós somos vendidos pelas próprias pessoas que convivem com a gente. Às vezes são as próprias pessoas que convivem com a gente que nos servem, que nos machuca, que nos trazem prejuízos. Às vezes são exatamente os seus irmãos que te machucam, que te magoam, que marcam o seu coração. Assim foi. José foi podado pela sua própria família e foi vendido para o Egito. Lá no Egito
ficou longe do amor paterno, do convívio com o pai, da segurança do lar, da sua família. Foi levado para o Egito. No Egito ele ficou num lar estranho. Mas, irmãos, quando Deus tem um plano na sua vida, seja na casa do pai, ou seja no Egito, Deus estará contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, não importa o caminho que você estiver andando, seja no deserto, seja na montanha, seja em qualquer local, a boa mão de Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram tudo para matar os sonhos de José. Fizeram tudo para destruir uma visão de Deus na vida dele. E se fosse qualquer um de nós iríamos destruir os meus sonhos. Perdi a esperança. Estou desanimado. Mas lá na casa de Potifar, Deus abençoou José. Deus abençoou. Aonde José colocava a mão, Deus abençoou. Pensa comigo. Um moço, ele tinha por volta de 17 anos quando foi vendido para o Egito. Um moço, cheio de hormônios, tendo as suas necessidades humanas de um jovem, cheio de vigor, longe do pai. Não havia ainda 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados posteriormente, onde aparece a expressão: não adulterarás. Tudo conspirou para que José pecasse. Tudo conspirou para que José desonrasse o seu próprio corpo. Todos os gatilhos foram disparados para que José negasse o Senhor. Mas apesar dos pesares, apesar de toda a conspiração, ou seja, falta de lar, falta do abraço paterno, falta do aconchego da sua casa, falta da sua família, falta da sua nação, apesar de todas as faltas, aí aparece uma mulher para dar amor para ele, para abraçá-lo, aquecê-lo, suprir suas necessidades físicas e emocionais. Não havia os 10 mandamentos para condená-lo. Todas as pesquisas apontam que uma pessoa que fica muito tempo longe do seu cônjuge tem mais probabilidade de cometer deslizes. Então, considerando tudo isso, o que aconteceu com José? Que ele continua sendo um homem íntegro, mesmo sendo independente, mesmo estando longe da família, mesmo estando em um país estrangeiro, mesmo não havendo os 10 mandamentos, mesmo não havendo ninguém para ensiná-lo, para doutriná-lo, mesmo não havendo nada, o que faz que uma pessoa continue fiel a Deus? O temor do Senhor. Você não precisa de ninguém 24 horas dizendo para você o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. O que você precisa é do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de ninguém que está te olhando. Quando você está sozinho na sua casa, mexendo no seu computador, quando você está sozinho olhando no seu celular,
por ele ter resistido, porque Paulo, no Novo Testamento, ele fala, resistir o diabo. Então o diabo a gente resiste, mas sobre o desejo da carne, Paulo fala, fugir. Então o diabo é para resistir, desejos carnais é para fugir. E o que José fez? Fugiu, e a capa dele ficou lá, e ele foi acusado, foi preso, e por ter feito uma coisa certa, por estar na presença de Deus, por ter honrado a Deus, ele foi para a cadeia, ele foi para o cárcere, por ter feito a coisa certa, por ter feito a vontade de Deus, e por estar em comunhão com o Senhor. Então, não é porque você tem comunhão com Deus, que coisas ruins não poderão acontecer na sua vida. Não é porque você serve a Deus, não é porque toda terça-feira você está aqui orando, é que não pode ocorrer tragédia na sua vida. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Pode até acontecer tragédia, mas você saberá que Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até sofrer, mas a boa mão de Deus estará sobre a sua vida. Você vai sentir a alegria, o gozo do Espírito Santo, mesmo na tragédia, mesmo na perda, mesmo na luta. Você vai ver que a mão de Deus está com você. José foi para a cadeia, mas Deus está na cadeia. E lá na cadeia, Deus abençoa ele, Deus ajuda ele, e ele vai tornar-se o primeiro-ministro do Egito. Depois do faraó, José vai tornar-se o político mais importante. José é o político mais importante do Egito, depois do faraó. Aí o que aconteceu? Os irmãos dele apareceram lá, não reconheceram ele. Você sabe por que não reconheceram José? Porque José tinha raspado a cabeça, porque esse é o costume dos egípcios. Porque José tinha raspado a sobrancelha, esse é o costume do Egito. Raspou a barba, as axilas. Os egípcios usavam pelos no corpo. Eles se depilavam, eles tiravam todo o pelo do corpo, porque eles tinham um pavor de piolhos, de pestes, eles tinham um pavor. Então eles usavam perucas. Todos aqueles desenhos que você vê do Egito, aquelas mulheres com aquele cabelo bonitinho, é tudo peruca aquilo. Não são cabelos naturais. Homem e mulher usavam perucas. Homem e mulher pintavam o olho no Egito. Pintavam o olho. É uma espécie de raibanta do sol. Então passava aquela cor bem forte aqui, preta embaixo do olho aqui, fazer aqui. Esse era o costume egípcio. Por isso os irmãos José não reconheceram ele. Ele estava diferente. Mas José reconheceu os irmãos dele. Agora que José viu que era o irmão deles. E finalmente José vai se revelar. Esse texto que eu li com vocês é o texto da revelação de José para os seus irmãos. Então diz o versículo 4: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem você vendeu para o Egito. Então José falou a verdade: vocês me venderam para o Egito. Não vai querer, irmão, não vem querer encobrir, você vem querer negar a realidade. Vocês me venderam para o Egito. Eu sou José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Então José disse, versículo de número 5: Agora, pois, não fique triste, que vocês pensaram que estava fazendo mal contra mim. Vocês pensaram que estava destruindo meus sonhos. Vocês pensaram que estava acabando com a minha vida. Mas era Deus que estava por trás disso, porque Deus foi um plano maior. Eu não sei qual é a sua situação, irmão. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei qual é a sua luta.
mas essa noite você está aqui para ouvir essa palavra profética. Deus está trabalhando nessa causa. Deus está trabalhando nessa causa. Receba essa palavra profética de conforto. Deus está trabalhando nessa causa. Glória a Deus. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese nos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vocês. Glória a Deus. Irmão, você pode até estar passando necessidade, mas se tiver a presença de Deus, é vitória sempre. Glória a Deus. Sabe o que é paz? Não é ausência de guerra, é a alegria do Espírito, é paz na alma. Pode estar enfermidade, pode estar aquela luta, pode ter grana, mas você sente a presença de Deus. Você sabe que a mão de Deus está com você, está sobre você, está cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. José tinha todos os elementos agora para se vingar. Vocês me venderam no Egito. Agora eu sou aqui, o político mais importante do Egito, da nação mais poderosa. Ele podia se vingar. Essa é uma tendência nossa. Vou deixar sofrer um pouquinho, né? Agora chegou a minha vez. Agora sou eu que sou do lado de lá do balcão. Mas não. José tem uma sensibilidade espiritual que eu e você temos que ter. Nós temos que ter discernimento de espíritos, temos que ter dons espirituais. Irmão, você precisa ter discernimento. Repense a sua condição, repense a sua situação, irmão. Tenta compreender o que Deus está falando com você. José fala: vocês entenderam, mas foi Deus que estava fazendo essa obra. Versículo 6: porque já houve 2 anos de fome, e haverá mais. Olha o versículo 7: pelo que Deus. Olha só o que José está dizendo. Vocês viram se vocês me venderam? Vocês viram se vocês me humilharam? Vocês viram se vocês acabaram comigo? Não. Olha o que ele diz: Deus me enviou diante da vossa face. Foi Deus que me trouxe para o Egito. Foi Deus, isso aqui chama providência. O Deus da providência. E Ele não vai se vingar, Ele vai entender o que aconteceu. Se fosse uma pessoa carnal, se fosse uma pessoa atrapalhada, se fosse uma pessoa cheia de mágoa, de tristeza, agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Vocês vão ver agora. Não, irmão. José tem direção de Deus. Havia um propósito. Qual é o propósito na sua vida? Você está passando por luta? Qual é o propósito de Deus? Você está numa situação adversa? Qual é o propósito de Deus? Tenha discernimento. Você está na luta, vai buscar a presença de Deus, vai pedir direção para Deus, revelação, para Deus abrir a sua mente, o seu intelecto, fazer brilhar a sua mente, o seu coração, para você perceber o que você não está percebendo, para você enxergar o que você não está enxergando, para que você se comporte como esse herói da fé chamado José, que teve todos os motivos para se vingar, mas ele compreendeu a boa e agradável vontade de Deus na vida dele. Ele compreendeu e não ficou se martirizando porque foi vendido como escravo. Deus, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Glória a Deus. Um grande livramento era o propósito do Deus da providência,
do Deus provedor. Ele fecha: assim não fosse vós que me enviastes. Isso é forte, muito forte, porque até os irmãos achavam que era eles que tinham feito isso. Não fomos nós que entendemos, não foi. Não é um mistério? Às vezes você pensa que aquela pessoa está fazendo mal para você, está te perseguindo, mas Deus tem um plano. Se você entender o plano de Deus, as coisas vão mudar na sua vida. Vai dar uma virada de chave. Se você compreender a boa e agradável vontade, o plano lindo que Deus tem para você, Deus quer te honrar, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar autoridade, Deus quer te abençoar. Compreenda a boa e agradável vontade de Deus. Para de achar que os homens estão te perseguindo. Para de chorar pelas perdas. Enxergue a vontade de Deus, que é soberana. Deus quer te honrar, Deus quer te dar vitória. Compreenda a vontade de Deus. Assim não fosse vós que me enviasse para cá. Foi sim, eu vendi. Não foi? Não, mas eu vendi para os amalequitas, ou para os israelitas, ou para os medianitas. Não foi. Você só foi um instrumento. Irmão, Deus honra os sonhos. Deus vai honrar aquilo que Ele falou para você. Deus vai honrar os seus sonhos. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele irá estabelecer. Porque Deus é Deus. Deus não é como os homens. Deus é santo, é justo, é verdadeiro. E Ele cumpre a sua palavra. O Senhor vela pela sua palavra. Não fosse vós que me enviasse para cá, senão Deus que me tem posto por pai do faraó. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai dar uma virada na sua vida, meu irmão. Você vai ser posto por pai, por cabeça. Essa é a vontade de Deus, te honrar, te ajudar, te abençoar. E você vai ser um instrumento de bênção. Sabe por que Deus vai te honrar? Para você abençoar pessoas. Abençoar pessoas. A vontade de Deus é te usar para abençoar sua família, para abençoar seu vizinho, para abençoar seus amigos de trabalho, para abençoar sua casa, para abençoar essa igreja. Deus vai te honrar para você abençoar pessoas. Amém, irmãos?